Um pouquinho agora do anexo 1, tá? De trabalho em altura. O que que é o anexo 1, tá? Quando eu falei aquele vídeo na abertura, que eu disse que a gente tem três anexos, né? Na NR 35, dois já vinham sendo cobrados pelo Ministério do Trabalho antes, né, de 2026, e o anexo 3 entrou em vigor em janeiro de 2026 com algumas cobranças, né, falando aí especificamente de escadas. Mas vamos começar pelo anexo 1. O que que é o anexo 1 da NR 35? Ele vem falar para a gente sobre acesso por cordas, tá? Esse fator é muito importante, né, para que a gente tenha aí especificações de como ter um acesso seguro em trabalho e altura quando usamos corda. O campo de aplicação dele é todas as atividades envolvendo trabalho em altura, né? Independente aí da altitude, tá bom? Como o cinto de segurança é obrigatório acima de 2 metros, no geral, tá? Mas lembra que o procedimento operacional da empresa pode exigir uma altitude menor, tá bom? A empresa pode ser mais restritiva que a legislação, jamais mais permissiva. Então a gente usa como base os 2 metros, né? Para que a gente esteja fazendo esse acesso. Em qualquer situação de trabalho, por exemplo, num plano inclinado, vamos colocar aí uma roçada num barranco, num ângulo de 45 graus, né? Vai estar estabelecido na análise de risco a necessidade, tá, do uso de corda. Então, esse dispositivo do anexo 1, ele vem trabalhar esse questionamento também, tá? Atividades recreacionais, esportivas, né, de aventura, arboricultura, né, a poda em árvore, aí, em grandes árvores, né, onde a gente tem que ter acesso, serviços de emergência, de uma forma geral, salvamento, resgate, né, hoje a gente tem, é bem comum você encontrar no mercado hoje, profissionais que têm aí a qualificação IRATA, né, ou qualificação semelhante, que nada mais é do que uma especialização de resgate em trabalho em altura. Todas as atividades com acesso por cordas devem ser executadas de acordo com procedimentos, ou seja, a empresa tem que criar seus procedimentos de trabalho, respeitando a NR 35 e o anexo 1, né? E esses trabalhadores precisam ser certificados conforme legislação vigente, tá? Quem faz certificação? Profissionais devidamente qualificados. O processo de certificação contempla, né, treinamento inicial e periódico, conforme a NR 35 de uma forma geral, tá? A execução da atividade, né, com o trabalhador conectado a apenas uma corda pode ser permitido se atendidos aí cumulativamente alguns requisitos. For evidenciado na análise de risco que o uso de uma segunda corda gera um risco adicional. E desde que sejam implementadas medidas suplementares, né, previstas aí na análise de risco, né? Então, muita atenção aí à análise de risco, né? As cordas utilizadas devem atender um requisito da norma técnica nacional. O que é isso? Equipamentos auxiliares utilizados devem ser certificados pelo Inmetro, né, de acordo com normas técnicas, e na ausência de normas técnicas nacionais, por normas internacionais. Na existência, né, de normas técnicas internacionais, a certificação por normas estrangeiras pode ser aceita desde que atendida aos requisitos previstos aí na União Europeia, tá? Então a certificação vai estar sempre ligada aí a um acondicionante, né? Os equipamentos de cordas devem ser inspecionados em algumas situações. Primeiro, antes da sua utilização, né? E periodicamente, né? Com periodicidade mínima aí de 6 meses, visando aí a integridade física da corda para a qual vai estar sendo usada aí para estar pendurada a minha vida, né, a sua vida. Em função desse tipo, né, do tipo de utilização ou da exposição a agentes químicos agressivos, né, exposição solar, intempéries, essas inspeções podem ter esse tempo reduzido, tá bom? As inspeções devem atender às recomendações do fabricante
e ao critério estabelecido na análise de risco, né, e lá no nosso PO, no nosso procedimento operacional. Todo equipamento ou corda que apresente defeito, desgaste, degradação, deformação, deve ser recusado, inutilizado e descartado, preferencialmente destruído, né, para que não seja feito aí um reuso. A análise de risco deve considerar interferências externas também, né, como cantos vivos, né, e outros aí agentes que possam diminuir a capacidade de resistência desse equipamento, da corda. Quando houver exposição a agentes químicos, né, que possam comprometer a integridade física das fibras da corda, medidas adicionais de proteção ao equipamento devem ser usadas, considerando aí tabelas de incompatibilidade, tabela química de incompatibilidade, tá bom? Com cordas e equipamentos. Nas atividades, nas proximidades de sistema energizado ou com possibilidade de energização, devem ser adotadas medidas adicionais. As inspeções devem ser registradas na aquisição, periodicamente, e quando os equipamentos ou corda forem recusados. Tá? Os equipamentos utilizados para acesso por corda devem ser armazenados e mantidos conforme recomendação do fabricante ou fornecedor. Tá bom? Resgate. A equipe de trabalho deve ser capacitada para autorresgate, ou seja, você que tem capacidade para trabalhar em altura deve ter um mínimo de conhecimento de autorresgate, ou seja, de conseguir sair de uma situação difícil sozinha, né? Para cada frente de trabalho deve haver um plano de resgate, né? Incluindo os próprios trabalhadores. E considerar condições impeditivas, além das condições impeditivas identificadas inicialmente na análise de risco, conforme já estabelece a NR35, o trabalho de acesso por corda deve ser interrompido imediatamente em caso de ventos superiores a 40 km por hora. Atenção nessa velocidade do vento, porque normalmente no nosso procedimento operacional das empresas, né, essa velocidade é reduzida, tá bom? Normalmente aí para 16, para 32 km por hora, né? Nunca a gente usa os 40 km por hora aí. Sempre a gente vai estar diminuindo isso. Ou, né, se lá no PO constar 40 km por hora, eu vou receber isso como condição, tá? Pode ser autorizado a execução de trabalho em altura utilizando acesso por corda em condições com ventos superiores a 40 km por hora e inferiores a 46 km por hora, desde que atendido alguns requisitos. Justifique-se a impossibilidade do adiamento do serviço, né? Essa documentação tem que ser assinada aí pelo executante responsável do serviço. Vamos elaborar uma análise de risco complementar, com avaliação dos riscos, né, subsequentes, então com as consequências e medidas de controle efetuada por equipe multidisciplinar, coordenada sempre por um profissional qualificado em segurança do trabalho, né, ou na inexistência desse, pelo responsável pelo cumprimento dessa norma, tá bom? Vai ser anexada a justificativa com as medidas de proteção adicional, assinada por todos os participantes, ou seja, você vai ter ciência disso, tá? Justificando aí a impossibilidade do adiamento do serviço, mediante documento assinado pelo responsável pela execução da atividade. Mas o ideal é que isso não ocorra, ok? Implementar medidas adicionais de segurança que possibilitem a realização das atividades e ser realizado aí mediante operação assistida pelo supervisor da atividade. Tá? Então, esse foi o anexo 1, tá bom? Da NR35, que falou um pouquinho aí sobre cordas. Eu vou parar por aqui e eu entro com um novo vídeo falando aí do anexo 2. Legal? Te vejo daqui a pouquinho, né? Ou a gente se encontra daqui a pouquinho aí no próximo vídeo.